É, meus parceiros, amigos e amigas, remistas de todo o Brasil. Clube do Remo 1, Operário de Ponta Grossa 0. A última vez que o Clube do Remo conquistou uma vitória contra o Operário fora de casa, o Remo subiu de divisão. Naquela ocasião, da Série D para a Série C. Mas é claro, né? Isso aí é para quem acredita em superstição. Eu acredito na bola na rede, no desempenho dentro de campo. Hoje não teve isso de fato. Então, aqueles que acreditam em superstição, que acreditam que pode se repetir determinados feitos, né? Estão agora muito mais crentes de que isso vai acontecer. O Clube do Remo, quando Guto Ferreira chegou, precisava de pelo menos 8 vitórias para conseguir o acesso. Faltam agora 6. 6 vitórias em 8 jogos restantes. A cada rodada que passa, o número de vitórias, caso o Remo consiga as vitórias, ele vai diminuir. Claro, né? É óbvio, né, Wayne? É óbvio, né? Não vai aumentar. Sim, gente. Mas o que eu quero que vocês pensem, principalmente, é na quantidade de responsabilidade que o Remo vai deixando a cada jogo que ele ganha. O jogo de hoje não era um jogo para jogar bonito, até porque o Remo jogava fora de casa, mas era um jogo crucial para vencer, nem que fosse de 1-0. Eu falei durante a semana inteira sobre isso. O jogo de hoje o Remo tem que ganhar. Independente se vai conseguir alguma coisa, independente, tem que ganhar hoje. Para jogar o jogo de quinta-feira, com o apoio de seu torcedor dentro do Bainão, como um jogo de vida ou morte. Vencendo, a gente tem que secar o Atlético, que eu nem sei se já tá jogando, tá? Eu nem sei se o Atlético Paranaense tá jogando no momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui. Mas o Clube do Remo tem que secar. Tem que secar o Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Goianiense às 20h30. É o último jogo dessa 30ª rodada. O Clube do Remo não sobe muito na tabela com essa vitória, apenas recupera a 8ª colocação que o time havia perdido para o CRB. Porém, e é muito importante a gente ressaltar isso, o Remo se distancia, por exemplo, do Operário 6 pontos. E o Operário é o 12º colocado. Por que eu estou falando do Operário? Por 2 motivos. O primeiro é que o Operário foi um rival nosso agora nesse último jogo. E segundo é que quando o Guto Ferreira chegou no Remo, o Remo estava na posição do Operário hoje, 12º. O Remo se distancia 6 pontos para esse clube. 6 pontos, tá? O Operário, inclusive, tem 10 vitórias na competição. Então, gente, é importante essa distância do Remo para a zona. Olha só, a distância do Remo para a zona de rebaixamento, tá? O Volta Redonda tem 31 pontos, o Remo tem 45. A distância são 14 pontos. Não cai mais, gente. Não cai mais, desculpa. Garantiu a permanência hoje. Mas não é esse o nosso objetivo. Não é esse. O nosso objetivo principal é brigar pelo acesso. Nós estamos a 3 pontos do Atlético Paranaense, que ainda tem esse jogo contra o Atlético Goianiense, tá? Vencendo, o Goianiense vencendo o Paranaense, ficará a 3 pontos. Ponto. Vamos enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira. Ponto. O jogo de hoje foi um jogo tecnicamente e taticamente muito ruim. Não tem muito o que analisar na partida do Remo, na parte tática e na parte técnica. Foi muito fraco. O Remo no segundo tempo, tirando o gol do Jadson, o Remo não chutou uma bola pro gol. O Remo ficou todo o tempo ali, tocando bola de lado, como se um empate resolvesse alguma coisa. Não resolvia. Mas no finalzinho, num cruzamento do Janderson, que temos que pontuar esse menino também aqui, o crescimento dele com a chegada do Guto Ferreira, o Hernandes voltou a jogar bem, o próprio Janderson voltou a ter confiança, o cruzamento do Janderson, o Jaderson estava dentro da área, cabeceia ela e faz o gol. O Jadson, que teve uma lesão séria na cabeça nessa temporada, era um jogador que vinha sendo cobrado e ele sabia do rendimento dele, que ele poderia entregar muito mais
Ano passado o Jadson foi o nosso principal jogador na temporada. Ninguém desaprende a jogar. Ah, Wendel, mas ele é um jogador de Série C. Não. Não se engane pela péssima temporada do Jadson nessa temporada. Ele não é jogador de Série C. Ele é um jogador de nível de Série B. Todo mundo sabe disso. Quem assiste futebol, quem assiste, que não se baseia só pelo momento do jogador, e sim pela bola no pé, sabe que ele não é um jogador de Série C. E eu ainda acredito que ele possa nos entregar aquilo que a gente espera dele. Quem sabe o crescimento do Jaderson. Nós vamos precisar do crescimento desses jogadores. Jaderson, Janderson, a volta do Pedro Rocha, o João Pedro tendo um pouco mais de confiança, né? O Hernandes tendo mais minutagem dentro de campo. As mudanças do Guto Ferreira, elas foram cruciais para que o Remo buscasse o resultado hoje. E buscou. Venceu e estamos na briga pelo acesso novamente. Um ponto negativo aí é justamente a saída do Rangel. Espero que não tenha acontecido nada com ele de sério. Espero que seja apenas umas dores ali. Mas o Igor Vinhas que entrou não fez feio. Fez 2 defesas, inclusive, importantíssimas ali. Que se aquela bola entra ali, o Remo no máximo teria empatado hoje. E que não valeria de nada pra gente o empate. A vitória hoje, ela deixa o clube do Remo vivo. Vivíssimo, né? E teremos esse jogo contra o Atlético Paranaense, que se perder hoje, meu parceiro. Eu não quero estar na pele do Atlético Paranaense, tá? Não quero estar mesmo na quinta-feira. O que vai ser o bainão na quinta-feira não tá escrito. Mas vamos lá, né? Vamos falar aqui dos jogadores. Marcelo Rangel sentiu aí um desconforto, acredito que seja um desconforto. Tomara que seja um desconforto, porque é um jogador importantíssimo pra gente. Um líder dentro de campo, um cara que sabe o momento ali de cada partida, né? de cada situação. Então, a saída dele ali, claro, apesar do Igor Vinhas ter jogado bem, mas nós temos que analisar isso aqui, né? A saída dele foi ali uma perda, é uma perda para o Remo. Marcelo Rangel, uma nota 10 porque não tomou gol. E Igor Vinhas também 10. Quem entrou no lugar dele também não tomou gol. Marcelinho, com a bola no pé, não fez muita diferença, mas da marcação ajudou bastante, né? Assim como toda a linha defensiva do Remo, tirando o Sávio, tá? Foi um jogador que ajudou bastante. Marcelinho, nota 7. O Klaus e o Kaique Almeida não comprometeram, gente. Eles não falharam no jogo. O Kaique, inclusive, a segurança que ele me passou foi importante, então nota 9 para os dois. E o Sávio vai ficar com a menor nota 5, porque eu não entendi porque que o Jorge foi pro banco para ele. Eu espero que o Jorge não tenha sentido nada, né? Caio Vinícius, Natan Camargo e o Tatsides, os 3 eu vou dar uma nota 7. Por quê? Porque foi um meio de campo que bateu muito cabeça durante o jogo todo. Eles não conseguiram criar absolutamente nada. O Tatsides teve ali alguns lapsos de lucidez no jogo, mas muito pouco, né? Muito pouco para um cara que tem que ter o coisa na armação do Remo. O poder da armação do Remo. O Hernandes vai ficar com uma nota 7 também. O Nico ajudou bastante na marcação, nota 8 praticamente. E o João Pedro errou tudo, velho. O João Pedro errou tudo. Mas eu vou dar uma nota 6 pra ele, por quê? Porque o João Pedro, por mais que ele erre tudo, ele tenta. Ele não baixa a cabeça, ele não desiste. Ele não fica se fazendo, aos 45 minutos do segundo tempo, o cara correndo pra caramba. Tentando. Ah, o N, mas o cara ganha pra correr mesmo, ele tem que correr. Mas tem jogador no Remo que não corria. Tinha jogador no Remo que não corria. Então, uma nota 6 pra ele. Aí entrou no clube do Remo o Igor Vinhas, já dei a nota 10, né? O Jaderson fez o gol, inclusive, né? O Jaderson entrou aos 86 minutos e fez o gol. Jaderson, nota 10 pelo gol. E Janderson foi o melhor que entrou dos jogadores do clube do Remo, nota 8. O Marrone, é aquela preguicinha ali, né? Mas não vou criticar aqui, vou ficar com uma nota 6. E o Pedro Castro, gente? Eu vou deixar sem nota porque eu não quero dar nota 0 pra ninguém. Mas eu queria saber quem é um lazarento da comissão técnica do Remo que ainda acredita ainda no Pedro Castro, cara. 30 rodadas e esse cara entra com a mesma disposição, a mesma vontade que eu tenho de acordar cedo na segunda-feira pra trabalhar. Não tem condição, gente. Não tem condição. Aí o Pavani. Deixa eu ver se o Pavani foi relacionado para esse jogo, né? Deixa eu ver se o Pavani foi relacionado para esse jogo.
Foi. O Pavani foi relacionado pro jogo. E por que ele não entrou, cara? Por que o Pavani não entrou nesse jogo? Eu queria saber, sinceramente. Por que o Tatsides tem que ser titular? Por que esse Pedro Castro tem que entrar? E o Pavani não entrou. Se era pra ele não jogar, deixava ele em casa, trazia o Freitas. Agora eu tenho que aguentar o Pedro Castro entrando todo o jogo, porque o Pavani não tem condição de entrar. Ah, faça-me um favor, cara. Peraí, não tem nada que o Pedro Castro faça melhor que o Pavani. Nada, absolutamente nada. Não tem nada, absolutamente nada. E ele entrou e o Pavani ficou no banco. Não dá pra entender, sinceramente não dá pra entender. Mas deixa aí, não vou ficar reclamando aqui não. Vitória hoje foi importante também. Vamos... meu amigo, é foco. Agora é foco. Semana que vem, quarta-feira, quinta-feira tem esse jogo contra o Atlético. Na terça já tem um clássico contra a Mucura. Então, meu amigo, os próximos 8 dias aí vão ser... 9 dias vão ser de muita, mas muita concentração para que a gente possa vencer esses adversários. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.